Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de uma forma especial. Podcast do Rafa começando com o episódio número 16 para abençoar a sua vida. E hoje nós iremos falar sobre a área profissional, com o tema Como ser um profissional melhor? É a dúvida de muita gente. E hoje nós convidamos ela, que é especialista na área. Sou até suspeito em falar sobre a pessoa dela, porque, antes de mais nada, ela é minha prima, né? Ela é minha prima, meu sangue, e eu fico muito feliz em ter a presença dela aqui. É um grande exemplo para todos nós, e ela vai falar tudo sobre a área profissional hoje. Então, mande aí para todo mundo já esse vídeo, esse áudio, para que muitas pessoas também sejam abençoadas, tá bom? E eu quero apresentar para vocês, no dia de hoje, Magda Lima! Boa tarde, Magda! Boa tarde, Rafa. Tudo bem? Muito bem. Magda, prazer estar aqui. Prazer. Que bom, Magda, que bom. É bom demais te receber, receber você aqui, né? Ter pessoas abençoadas aqui em nosso podcast é um motivo de muita alegria para nós. Que bom, eu que agradeço. Acho que é uma honra também, né? E falar de um tema que eu adoro, né? Então não tem porquê recusar esse convite hoje, né? Eu estaria aqui ou outras vezes que você me convidasse. Pois é, então, pessoal, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo já, tá bom? Mande para todo mundo aí, da sua empresa, da sua roda de amigos, da família. Manda para todo mundo esse áudio e esse vídeo, para que muitas pessoas também sejam edificadas com tudo que nós iremos passar aqui para vocês, tá bom? Magda, antes de mais nada, eu quero pedir que você mande o seu alô, mande o seu abraço para os amigos, a família, né, todo mundo aí que está nos ouvindo no dia de hoje. Vai lá, fique à vontade. Então tá bom. Mandar um abração aí para minha família, né, meu marido, as minhas filhas, aos meus amigos, tem muitos colaboradores que depois eu vou compartilhar aqui esse podcast, né? Então, assim, um abraço a todos, minha parentela, família Lima em peso, né, Rafa? É verdade, a família Lima hoje, ó, todo mundo 100% aqui. Então, um abraço e muito obrigado por me apoiar em todos os projetos da vida, viu? Que Deus abençoe vocês. Que legal, é isso aí, gente. Magda, para nós começarmos, nós temos muitas perguntas boas aqui para fazer para você. Mas para nós começarmos, quem é a Magda? Boa pergunta. Eu acho assim, Rafa, quando a gente fala assim, quem sou eu, né? Quando a gente faz essa mesma pergunta várias vezes, porque eu acho que vai passando épocas na nossa vida, a gente vai adquirindo maturidade, né? Então, quem era a Magda de 20 anos atrás, de 30 anos atrás ou de 10 anos atrás? Eram outras Magdas, né? Então, eu sinto que a cada década o Senhor ele fala de uma forma diferente comigo e eu tenho tratativas diferentes até com a minha vida, né? A Magda hoje é uma Magda que está ciente de algumas coisas, né? Então, assim, eu sou a Magda, então eu vou me apresentar sendo eu Magda mesmo, né? Uhum. Idade, nome, isso, aquilo. Mas quando a gente fala assim de nos analisar, hoje eu estou num momento assim de ciência daquilo que eu já fui e o que eu posso ser. Então, Magda Lima, 42 anos, tenho as minhas filhotas lindas que a família conhece, né? 3 filhas maravilhosas, 2 já são casadas, tem uma adolescente, né? E profissionalmente falando, hoje eu me encontro numa área que eu sou feliz. Né, que a gente vai falar muitas coisas aqui hoje sobre a área profissional, mas olhando para a minha trajetória, chegando até aqui falando da Magda profissional, essa Magda está no lugar que ela queria. Isso que é importante, não é, Magda? Isso porque o profissional ele precisa saber primeiramente aonde ele quer chegar e alcançar lá, não é? Porque se não alcançar, não adianta, se torna infeliz, um profissional infeliz. Não é?
Bom, Magda, eu quero, então, já fazer uma pergunta bem séria para você. Vale a pena trabalhar só pelo dinheiro? Aproveitando, então, eu vou contar uma experiência. Tá? Eu tive a oportunidade de, muitos anos atrás, montar um projeto do zero. Tá? Como cliente, nós tínhamos o Banco Itaú. Então, montar a estrutura, toda a parte interna, né, de back-office, área administrativa, financeira. E eu tinha um gerente que era um par, né, e ele montaria a parte comercial. E toda a estrutura interna ficou comigo. Então, depois de 2 anos, o Banco Itaú chegou até a elogiar o nosso trabalho, e nós ficamos como número 1 no ranking por 8 meses, né, de processos, de qualidade, de tudo que a gente entregava. Então, essa, para mim, foi uma experiência assim, surreal. Olha só, que legal. Surreal. E a gente teve oportunidades assim, de aprender muitas coisas. Né? Sim. E como a gente está falando de valores, Magda, você ganhava uma boa grana? Eu tinha um cargo que eu almejei, né? Eu tinha esse cargo, não ganhava um salário tão ruim, mas eu recebi uma proposta para ganhar o dobro. Olha só. O dobro. Um dos meus antigos diretores de uma outra empresa tinha entrado nessa empresa que ficava até ali na Avenida Paulista, e ele falou, eu tenho uma oportunidade. Na época eu era coordenadora, ele falou assim, para gerenciar e montar o mesmo projeto aqui onde nós estamos. E como eu já tinha, né, a experiência de montar um projeto, quando eu vi aquela proposta, eu quase caí de costas. Né? Eu falei, gente, o dobro, né, convênio top, os benefícios. Sim. E eu falei assim, eu vou aceitar. 6 meses depois, eu estava arrependida. Arrependida? Arrependida. Uau! Por quê? A empresa era multinacional, e ela ainda estava passando por uma fase assim de liderança. Eles estavam trocando muitos sócios, né? Tinha algumas cotas sendo vendidas. Então, assim, eles não tinham a diretriz. Vamos fazer um planejamento e vamos até o fim. Então, tudo aquilo que a gente começou, a gente teve que parar até que se resolvesse em toda essa parte com a sociedade. Entendi. Então, eu fiquei sem ter o que fazer, né? Esperando o projeto andar, mas, assim, mandaram deixar em stand-by. Então, eu me via entrando na empresa às 9 horas da manhã, saindo às 18, sem ter o que fazer. Então, você ganha um bom salário, mas você está fazendo o quê? Né? Não está rendendo. Não está rendendo. E aquele sentimento, o que eu estou fazendo aqui? Né? Nossa. Eu poderia, né? Eu tenho potencial para fazer alguma coisa a mais. Sim. Então, assim, não vale a pena. Não vale a pena. Você precisa saber aquilo que é melhor para você. Eu sabia que eu estava num projeto muito bom. Sim. E que eu tinha também oportunidade de crescimento. Mas, às vezes, o dinheiro ele fala um pouquinho, né? Sim, sim. Ele fala um pouquinho mais alto. É normal do alto. ser humano, né? Exato. Então, assim, tem filhos envolvidos, aí você quer uma escola melhor, você quer uma faculdade melhor. Quando você começa a pensar no financeiro, numa parte assim, eu vou ter um pouquinho mais para investir, né? Mas 6 meses eu estava arrependida. Porém, só para a gente finalizar esse tema, eu ainda fiquei 2 anos nessa empresa. Infeliz. Na verdade, conseguimos tocar o projeto. Na hora que a gente conseguiu tocar, aí me deu aquele gás, né? Porque quando você tem alguma coisa para você fazer e que você sabe como fazer, aquilo te dá um gás. Você Sim. dorme pensando, né? Então você começa a planejar. Só que assim, a empresa ela não entendeu esse projeto, né? Entendi. Então o projeto ele não foi para frente. E aí depois de 2 anos eu estava ainda um pouco, né? Eu estava feliz, mas ainda não era o meu lugar. Sim. E aí eu fiquei ainda 2 anos e depois recebi outra oportunidade. E se pudesse ter voltado para a primeira empresa? Eu até tive, você acredita? Sério? Até tive a oportunidade de voltar. Só que aí eu recebi uma outra oportunidade, que aí brilhou meus olhos e eu falei assim, eu vou nessa. Que legal. Eu vou nessa e graças a Deus, hoje eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz. Que legal. E é importante demais você falar isso, Magda, porque é uma experiência que você teve e você pode aconselhar outras pessoas, não é? Exatamente. Com tudo isso que você passou. Exatamente. Não é? Então é bom demais a gente falar e relembrar esses momentos da nossa carreira. Isso foi uma experiência da minha vida, né? Agora tem pessoas que a gente vai encontrar no meio do caminho aí no mercado de trabalho que dinheiro é tudo.
É verdade. O dinheiro é tudo, É tá? O verdade. dinheiro fala alto para essa pessoa. Ela não está interessada em evoluir, em crescer. Ela está preocupada se ela vai ter o dinheiro dela para ela pagar, né, o consumo dela no final do mês, ou seja, no quinto dia útil dela, e ela não está preocupada. Você vai encontrar muitas pessoas assim no mercado de trabalho. É verdade. E como que a pessoa ela pode, Magda, lidar com a falta de tempo para estudar? Por exemplo, a pessoa, eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma faculdade, quero me especializar, mas não tenho tempo, com família, com trabalho. Como que a pessoa pode resolver esse problema? Então, vamos lá. Você está falando com uma pessoa que teve 3 filhas, teve que trabalhar e administrar ainda o tempo para fazer faculdade. E não era a época que faculdade era EAD, hein? É verdade. Era presencial, né? E muito mais difícil. Exatamente. Então, assim, eu acho que, primeira coisa, tá? A primeira dica que eu dou para você que está ouvindo a gente, precisa ter disponibilidade e vontade, né? Uau. Vontade. Então, assim, eu quero... Tudo que eu quero, eu posso. Né? Nós estamos falando aqui para um público evangélico também. Então, nós sabemos que a palavra de Deus ela sempre nos garante que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Verdade. Então, isso está ligado a quê? A atitude, a vontade, a querer, né? A se esforçar. Né? Porque, às vezes, a gente acha que as coisas vão cair do céu, e elas não caem do céu. Eu preciso me disponibilizar meu tempo para muitas coisas e para fazer aquilo que eu quero. Tá? Então, assim, eu fui mãe muito jovem, eu larguei os estudos muito jovem, mas quando eu voltei de uma vez. Então, eu estou contando as minhas experiências aqui para que sirva para vocês, né? Então, assim, quando eu voltei para o ensino médio, fui terminar o ensino médio, aí já engatei a faculdade, que engatei a pós-graduação. Então, foram muitos anos depois estudando, muitos anos. Parando hoje para pensar, o que foi que me motivou? O que me deu esse gás? Né? É a vontade, realmente, de fazer aquele sonho valer a pena. Eu acho que, desde pequenininha, Rafa, acho não, tenho certeza disso, acho que a gente sabe aquilo que é dom ou que é propósito. A gente sente isso, não é verdade? É verdade. Então, desde pequenininha, eu não gostava de brincar de boneca. Meu negócio era estar ensinando alguém, escolinha, né? Ou brincar de banco, mas eu sempre ali, sabe? Ali, tivesse uma alcateia ali de crianças, quem tava liderando era a Magda, entendeu? Você queria estar sempre ali liderando. Exatamente, então eu tinha muito isso. Eu queria sempre estar ensinando, falando, né? Sim. Então, eu tinha muito isso já dentro de mim. Então, eu tinha um sonho. Quando eu voltei a estudar, eu falava assim, eu quero um dia trabalhar num banco. Olha só. Eu tinha esse sonho de trabalhar dentro de um banco. Tá? Eu não cheguei a ser funcionária do banco, mas eu trabalhei em 2 bancos como terceirizada. Mas fiz amizades, ganhava quase que igual, porque, às vezes, terceirizado, às vezes você ganha ainda melhor do que um funcionário que está lá dentro, dependendo do projeto que você está. Sim. Então, eu tive muita oportunidade. Né? Então, quando eu comecei a voltar a estudar mesmo, que eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu trabalhava em lanchonete, de domingo a domingo, num balcão de lanchonete. Né? Mas eu tinha um sonho, eu não quero isso aqui para a minha vida. Eu preciso estudar porque eu galgo alguma coisa maior para mim. Né? Então, quando eu comecei a estudar, voltar a estudar, eu tive a oportunidade de entrar como terceirizada no Banespa. Nem existe mais esse banco. Não existe. Eu entregando a idade, gente. Então, eu fui trabalhar no Banespa, que é ali, perto do Shopping Tietê Plaza até, que ali era um complexo do Banespa. Né? Cheguei a trabalhar lá por 1 ano. Que na época, desculpa te cortar, Imagina. mas na época o Banco Banespa era uma Banco de São super Paulo. empresa, né? O Banco Estadual de São Paulo. Todo mundo queria trabalhar lá. Exato. Então, ele foi privatizado, né? E aí o Santander que comprou na época. Então, quando ele foi comprado, o Banco Banespa, eu estava nessa época lá. Então, eu vi funcionários de 25 anos, 20 anos sendo mandados embora. Nossa. Muitas pessoas antigas, né? Muitas pessoas assim conhecidas, queridas. E eu era nova, então eu estava no auge dos meus 20 e poucos anos, cheia de sonho, e já estava conversando com um monte de gente lá dentro. Falei, um dia eu vou virar funcionária do Banespa, tal. E não aconteceu, eu era terceirizada, né? Sim. E aí o Santander ele compra ali o Banco Banespa. Certo. E quando ele compra,
A maioria das pessoas que ficaram foram para Santo Amaro, que é onde é a matriz do Santander. Tá? E aí, por eu ser terceirizada, eu fui transferida para o Citibank da Paulista. Gente, foi a melhor coisa. É Deus puro na minha vida. Olha que bênção. Bênção. O Citibank da Paulista ele é como se fosse o centro administrativo mesmo, né? Uhum. Era o único banco administrativo aqui do Citibank que tinha lá, e eu trabalhei lá 5 anos. Olha só. Fiquei 5 anos lá. Teve até um episódio, eu sei que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas eu gostaria de contar aqui para vocês. Sim, conte. O World Trade Center. Lembra lá do atentado? 2001. 2001. As 2 torres do World Trade Center, a maioria era Citibank. Olha Quando só. aconteceu o atentado lá, eles mandaram a gente evacuar aqui, achando que era alguma coisa contra o Citibank. Nossa. Então, nós tivemos que evacuar o prédio, nós tivemos que sair ali por 2 dias, não fomos trabalhar, porque até descobrir o que era aquele atentado. Nossa. Né? Então, assim, eu vivi isso, né? E depois, quando a gente ficou sabendo quem eram as pessoas que... Porque a gente tinha muitos amigos que saíam daqui e iam para Nova York trabalhar lá. Então, tinha Sim. algumas carinhas que eu conhecia de vista, né? E algumas pessoas que eu sabia que as minhas líderes, na época, tinham contato com elas. Então, assim, Nossa. Foi muita tristeza, tudo, mas eu vivi esse momento lá. No Citibank, eu fiquei até 2007. 2003... finalzinho de 2002 até 2007 eu fiquei lá no Citibank. 2001, né? Se eu não me engano, que foi o atentado. 2001, isso. 2001 até 2007. Isso, exatamente. Ficou 6 anos lá. Exatamente. Que legal, Magno. Nossa, então, meu Deus do céu, a gente falando de algo que a gente pensa que está distante, mas você, querendo ou não, participou. Exato. Desse acontecido, não é? Exato. Porque pela empresa que você trabalhava. Isso. Eu ganhei a minha última filha em 2007. Então, corrigindo um pouquinho a data, foi isso mesmo. 2001 a 2006. Que eu fiquei mais ou menos 5 anos lá. Em 2007 eu tive a Thaísa, que é a minha filha mais nova, né? Aí foi quando eu saí de lá. Eu que decidi sair. Até porque eu queria... eu estava trabalhando demais. Os horários, assim, eram muito loucos. Entrava às 7 horas da manhã, saía 11 horas da noite. Era uma época, assim, que a gente fala, é banco, né? Mas ainda não tinha essa tecnologia de hoje, de sistema. Então, quando tinha fechamento, a gente tinha que fazer tudo manual. Né? Então, ainda existia muito esse negócio do manual. E eu não tinha vida. E eu queria entrar na faculdade. E eu falei assim, como que eu vou administrar, porque a gente está falando de administração de tempo, como que eu vou administrar meu tempo? Trabalhando numa empresa até 11 horas da noite, se eu preciso estudar. Então, eu tomei essa dura decisão por conta dos estudos. Por conta dos estudos. Saí da empresa. Aí saí. Aí, em 2007, mesmo que eu tinha ganhado a Thaísa, eu entrei na faculdade. Certo. Entrei na faculdade e, logo em seguida, arrumei outro emprego. Consegui entrar numa empresa muito bacana, que fiquei lá há 6 anos também. E ali eu consegui administrar o tempo. A gente falando de tempo, foi aí que eu consegui administrar, né? Então, eu trabalhava das 7 às 15 horas e estudava à noite. Então, eu consegui administrar bem o tempo. E a faculdade que eu estudei era adventista, então não tinha aula de sexta. Então, eu consegui conciliar ali para cuidar das filhotas também, né? Sim. Que tinha elas. Então, para resumir, 2 lições aqui que você nos dá. Primeiro, a pessoa tem que ter vontade. Exato. E depois tomar uma atitude. Exato. Que foi o seu caso. Exato. Você tomou a atitude de sair de uma mega empresa para ter tempo para estudar e avançar. Exatamente, exatamente. Se você não sabe o que você quer, esse é o problema de hoje, Rafa. Eu não saber o que eu quero. Esse é um grande problema. A gente está vivendo muito isso, né? Ou então muita desculpa. A gente tem muito isso, né? Mas eu não faço porque isso, porque aquilo. Eu estou falando de uma época que a gente não tinha nem internet. É verdade. Né? A gente tinha internet, às vezes, assim, indo numa lan house, né, para acessar ali por algum tempo. Hoje as pessoas têm acesso à internet, né? A gente vê que você pode estudar hoje inglês, vários idiomas, você pode fazer faculdade, né, no conforto do seu lar. Mas a desculpa ela está sendo maior do que a atitude. É verdade. Essa é uma frase até para a gente postar nos status. Exatamente. A desculpa está sendo maior que a atitude. Exatamente. Se eu começo a arrumar desculpa, né?
Se eu olhar para a minha circunstância, eu nunca vou fazer nada. Sim. Se eu olhasse, não tenho tempo, isso e aquilo. Esses dias eu tenho um projeto com mulheres de segunda-feira que a gente fala sobre alguns temas, né? E eu falei uma coisa que eu ouvi e eu quero passar aqui para vocês também. A gente dá desculpa do tempo para o dono do tempo. Nossa, é forte demais. A gente dá desculpa do tempo. Eu não tenho tempo, né, para as coisas, para as minhas coisas. Eu não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para Deus. Mas a gente está dando desculpa do tempo para o dono do tempo. Que é o próprio Deus. Nossa, se ele fez 24 horas, porque ele sabe que seria exatamente o que eu e você precisaria. Meu Deus. Né? É forte demais. Ô Magda, só para a gente encerrar esse tema, você trabalhou eu esqueci o nome do banco, em 2001? Que foi tem o Citibank, Citibank, né? Isso. Só para o pessoal que está começando agora, na área profissional, né? Qual que era o seu salário lá em 2001? Nessa super empresa? Qual que era? Se eu não me engano, era por volta de R$1.000. 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 Pois é, pessoal. É assim que se começa, viu? A gente quer entrar numa grande empresa e já ganhar milhões, né? E um detalhe do que você está falando, não é assim. Era R$1.000, eu tinha 2 gestoras que ganhavam super bem. Na época, elas já ganhavam, tipo, R$7.000. Uhum. E eu fazia o trabalho delas. Eu fazia, elas me ensinaram. Olha mas não só. era assim, não foi uma coisa ruim para mim, tá? Sim. Elas me ensinaram, eu aprendi muito com elas. Eu tive uma chefe carioca, da Gema mesmo. Que ela me fez chorar. Sério? Ela me fez chorar. Sugava tudo. Mas ela me ensinou muito, muito. Nossa, eu sou uma pessoa bom. assim, Rafa, que eu sempre fui muito aberta para aprender, muito. Uhum. Eu nunca fui rápida para falar, eu sempre fui rápida em ouvir. E se eu sei que alguém tem alguma coisa para me ensinar, aí que eu fico ali no pé. Sabe aquela pessoa que fica ali, eu vou aprender tudinho. Uhum. Porque assim, quando ela me desafiava, ela falava assim, você não consegue fazer isso aqui. Aí que aquilo me dava, Nossa. pois eu vou conseguir. Era o gás que você precisava. Mas eu não tinha aquele ego de falar assim, eu vou aprender sozinha, nem nada. Não, eu sempre fui uma pessoa que eu pergunto muito. Sim. Então eu chegava e falava assim, mas me ensina, se eu não sei, me ensina. Eu vou te ensinar. E muitos dos meus líderes, eu posso falar assim de coração e de peito aberto aqui. Eu tive, graças a Deus, muitos bons mentores, muitas pessoas que me ensinaram muito, muito de verdade. Assim, não tenho dúvida o quanto eu aprendi, porque eu tive pessoas que decidiram me ensinar. Uhum. Isso, porque achavam em mim também uma pessoa que queria aprender. Tá? Porque também, outro gancho que eu vou pegar aqui, tem muitas pessoas que não querem aprender, né? E são resistentes, né? Muitas vezes, assim, já está com resistência com o líder, e aí ela resiste até para aprender alguma coisa, né? Isso ela é verdade. não aproveita aquela situação para tirar algum aprendizado para ela. É verdade. Pois é, pessoal, nós estamos hoje aqui conversando com a Magda Lima, minha prima, gente. Minha prima, mais uma... pessoa abençoada que está aqui participando do nosso podcast, e hoje nós estamos falando sobre como ser um profissional melhor, não é? Eu espero que esse podcast seja muito edificante para você que nos ouve. Ô Magda, Sim. O que as empresas mais buscam em um profissional hoje? A gente já falou aqui uma característica, né? Atitude. Sim. Tá? Eu vejo que tem muitos líderes que começam a procurar isso nas suas equipes. Eu estou falando até por mim. Né? Às vezes, eu vou fazer gestão de alguma equipe, a primeira coisa que eu vou analisar com quem eu estou lidando. Certo. Eu sempre gosto de fazer um bate-papo, eu gosto de fazer um 360. Né? Eu converso com o líder, às vezes, primeiro, aí o líder vai e me passa aquilo que ele tem, a sua percepção da sua equipe. Né? Uhum. E aí, depois, eu vou conversar com cada um. E eu pergunto também, como que é ser liderado por tal pessoa? Eu gosto de perguntar, por quê? Eu faço um 360 e ali eu começo a aplicar o feedback. Tá? Eu já tive a oportunidade assim, de aplicar feedback diário. Nossa. Porque eu precisava tratar uma área e eu tinha que fazer feedback diário mesmo, porque a gente estava gerenciando conflito mesmo. Uhum. Existiam muitos conflitos, né?
Então, eu acho que essa parte assim da gente fazer esse 360, da gente sentir, da gente se envolver, né, da gente ouvir. O líder também ele tem que aprender isso, tá? O gestor. Ouvir, né? Isso ouvir. É verdade. Porque hoje a gente tem muita gente que quer falar, mas ouvir um pouquinho só, né? É isso aí. E na sua opinião, Magda, o que o profissional precisa fazer quando ele tem a vontade, né, se dedica pela empresa, mas não é reconhecido? Qual que é o melhor caminho para essa pessoa? A gente vai encontrar muito isso, tá? Porque do mesmo jeito que existe profissional que não tem vontade, também tem a gestão que não reconhece. Exatamente. Isso a gente vai encontrar, tá? Eu já passei por algumas empresas que realmente eu vivi isso, tá? Às vezes é empresas, né, familiares, né? Eu já passei por 2 assim. Então, assim, às vezes você não tem como crescer. Aí parte de você. Será que isso aqui é para mim? Né? Se eu galgo algo melhor, então eu preciso também entender que não é sempre no mesmo lugar. Eu vou falar algo aqui que eu sempre falo para os meus liderados, tá? Às vezes você planta no lugar, mas você colhe em outro. Verdade. Tá? Eu sempre falo isso. E o que eu falo muito para as pessoas que eu faço gestão, tá? Eu falo assim, ó, você não é um colaborador. Vamos lá, a gente usou o Citibank aqui como exemplo, né? Você não é um colaborador do Citibank. Você é um colaborador, você é um profissional de mercado. Eu tenho que ter isso na minha mente. Certo. Eu estou estudando, eu estou me especializando, eu estou fazendo as coisas para ser alguém de mercado, para que alguém me veja. Né? Não precisa ser aonde eu estou, na estrutura que eu estou hoje. Eu posso ser enxergado no momento que eu... como a gente estava falando, ó, se eu falar assim, hoje isso aqui não é mais para mim, no momento que eu me candidatar numa vaga, alguém pode me enxergar. Né? Então, assim, existem várias formas de eu ser enxergada. Então, vamos levar hoje para dentro de um ambiente de trabalho. Né? Eu vou pegar hoje o exemplo de onde eu estou. Estou numa empresa, trabalho numa área comercial, e eu galgo atingir as metas, eu quero um posicionamento melhor. O que eu vou fazer para isso? Eu vou me esforçar, eu vou ter atitude, como a gente já falou, vou me esforçar, e eu preciso o quê? Aí é o ponto que a sua pergunta, quando eu li a sua pergunta, eu falei assim, eu entendo que é dessa forma, tá? Eu preciso sempre estar muito atualizada com o mercado. Então, vamos usar um exemplo aqui, Rafa. As pessoas que tinham gráfica, há muitos anos atrás, faziam faixas, folheto. Você vê hoje muito isso? Não, né? Nós estamos na era digital, na era de tecnologia. Então, aquelas gráficas que não conseguiram se atualizar, né, para um marketing digital, para fazer uma coisa diferenciada, acaba que fecha. Isso é verdade. Né? Então, a mesma coisa, vamos levar agora para o lado nosso de como colaborador. Então, eu, Magda, hoje trabalho numa área comercial, sou de vendas. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso sempre estar atualizada. E com o produto que eu trabalho. Então, se eu trabalho com um produto, esse produto toda vez ele está sempre passando por uma reformulação, eu preciso acompanhar. E não só dentro da minha empresa. Eu preciso saber como que isso está atualmente no mercado. Como que ele tá, o que isso vai fazer diferença lá fora? O que isso está fazendo diferença aqui dentro? Aí sim, eu consigo falar a língua dentro da minha empresa e consigo falar a língua lá fora na minha empresa. Quando eu estiver numa entrevista de emprego, eu vou saber falar a mesma linguagem que o mercado está falando. Então, isso é muito importante. Eu preciso, sim, estar sempre me atualizando dentro de onde eu trabalho, mas a minha cabeça precisa entender, eu sou um colaborador de mercado, eu sou um profissional de mercado. Então, o momento que eu precisar dar um passo a mais, se não for aqui, vai ser lá fora, eu vou conseguir falar a mesma linguagem que estão falando aqui ou lá fora. Pois é, pessoal, enquanto a Magda ela toma sua água aqui, eu quero mandar um abraço para os nossos parceiros do podcast do Rafa. É isso mesmo. Primeiramente, os nossos amigos da Ótica Messias. Tudo o que você precisar para óculos de grau, lentes de contato,
óculos de sol, diversos outros tipos de óculos, você pode contar com a Ótica Messias. E um detalhe muito interessante é que a Ótica Messias aceita Pix, cartão de crédito e débito e também o crediário da própria empresa. É isso mesmo, você não trabalha com cartão, não é? Quer aí parcelar o seu óculos no boleto, você pode fazer isso diretamente na loja da Ótica Messias. Então, faça uma avaliação gratuita pelo WhatsApp e garanta já a sua participação nessa mega empresa. E também eu quero mandar um abraço para a Clínica de Estética Cíntia Lantes. Tudo que você precisa para a estética corporal e facial, você pode contar com a estética da Cíntia Lantes, uma estética que vem transformando pessoas em nossa região. Então, marque já a sua consulta no WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, para que você venha conhecer essa mega clínica de estética. E Clínica de Estética Cíntia Lantes, a melhor da nossa região. Pois é, pessoal, hoje nós estamos aqui gravando o podcast do Rafa, o episódio 16, e hoje o nosso bate-papo está sendo para a área profissional. Você aí que é um profissional e você deseja melhorar e crescer, você precisa ouvir o podcast até o final para você saber os caminhos que você precisa tomar, tá bom? Pessoal, eu quero pedir novamente também que você compartilhe, tá? Mande aí para outras pessoas, você que ouve no Spotify, no Amazon Music, no YouTube, mande aí para todo mundo, para que muitas pessoas também fiquem conectadas com as nossas informações. Ô Magda, voltando aqui à nossa conversa, nosso bate-papo, que está sendo muito bom, né? Tenho certeza aí que o pessoal vai curtir bastante, né? Mas voltando aqui, eu queria perguntar para você sobre um problema muito comum dentro das empresas, né? Conflitos entre os funcionários. E aí eu quero perguntar para você, como que se resolve um conflito dentro de uma empresa? Essa pergunta é interessante. E hoje a gente tem lidado muito com isso, né? A gente sempre, às vezes não é só no seu grupo, é numa área externa ou numa área interna. Sempre tem as brigas de departamento que a gente fala. Verdade, verdade. A gente fala, tem as brigas de departamento, mas tem muitas vezes dentro da sua própria área, você tem que cuidar ali dos conflitos, né? Existe hoje dentro das empresas muita competitividade, né? Muitas pessoas querendo crescer. E aí, quando a gente fala de competitividade, quando a gente fala... eu vou falar algumas características, algumas coisas que acontecem dentro de empresa, né? Às vezes não é só eu competir com o próximo. Às vezes é fofoca. Às vezes são algumas coisas, eu achar que eu trabalho mais do que o outro, né? Eu achar que o outro ganha melhor do que eu, né? Então, existe muito esse negócio da comparação, sabe? Sei. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Imagine hoje eu tenho o meu diretor. Meu diretor deve ganhar muito mais do que eu, né? E ele faz menos coisas que eu. Imagina se eu ficar o tempo todo pensando nisso, eu não vou trabalhar. Pois é, né? Verdade. Então, assim, aí quando a gente começa a pensar na hierarquia, na escala, é desta forma, né? Então, muitas pessoas às vezes ficam se comparando o que um faz ou deixa de fazer. Às vezes a gente está perdendo mais tempo olhando a vida do outro, do que o outro está fazendo, do que o que eu posso, né, acrescentar e fazer. Então, eu aprendi isso na minha caminhada mesmo, na minha jornada profissional. Tá? Eu tive isso já. Tá? Eu me comparava, às vezes, né? Porque eu sempre fui muito de colocar a mão na massa, né? De aprender, de fazer. Então, eu queria... E aí, de repente, eu via um gestor meu ou alguém que não sabia nem fazer.
e estava ganhando muito mais, ou estava trabalhando muito menos, né? Então, Sei assim, como é. isso dá um bug. Então, a primeira dica que eu dou, não se compare. Saiba o seu potencial. Uau. Né? Quem sou eu? Você fez essa pergunta hoje para mim, né? Quem sou eu? Então, quando eu olho para mim, eu falo assim, cara, eu vou além disso aqui. Então, como a gente falou de características aqui, a gente vai falar de uma coisa que precisa hoje ser resgatada nas empresas. Conduta e ética. Né? A minha conduta. Então, assim, eu paro de me comparar. Eu tenho uma conduta, eu sei para que eu estou ali, eu sei o que eu assinei ali, eu concordei com o meu salário, eu concordei com as minhas atividades, e por que eu estou reclamando? Pois é. Né? Então, a gente tem muito isso. Às vezes eu falo muito isso para as pessoas que eu lidero. Cuidado para você não se colocar numa posição de reclamação. Reclamar. Né? Você está toda hora reclamando, toda hora você está clamando uma coisa que te faz mal. Então, você acorda mal, você vai trabalhar mal, o teu dia é pesado, né? Tem muitas coisas que acontecem assim. E eu vivi esses tempos também. Eu estou falando de uma jornada profissional, mas eu vivi esses tempos. A gente passa por essas coisas ainda. Né? O ano passado eu me peguei assim. Eu me peguei assim numa coisa que eu não queria fazer, que a empresa insistiu que eu fizesse, e eu falei, cara, não é isso aqui que eu quero para mim. Mas a gente vai passar por essas coisas, tem momentos que, às vezes, você está ali para aprendizado. Quando eu saí daquilo ali, eu falei, cara, olha o tanto de coisa que eu aprendi. Eu não queria, mas olha o tanto de coisa. Então, a gente tem que ter um olhar positivo. Né? E parar olhar de reclamar. além, né? Exato. Então, assim, eu tenho que parar de me comparar, eu tenho que saber quem eu sou, qual o meu potencial, e se eu ainda não estou naquilo que eu acho que eu tenho que estar, então o que eu preciso fazer? Então, eu vou fazer minha listinha de tarefa lá, ó, eu preciso disso, 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 disso e disso. Disso, disso, disso e disso. Né? Então, assim, como Magda, tá? Eu já coloquei na minha cabeça, eu tenho como meta de vida. Eu nunca paro de estudar. Nunca. Não é porque a empresa pede. Não, é eu. Eu sempre estou fazendo alguma coisa. Sim. Você nunca vai me ver parada. Né? Depois da pandemia, eu tinha um bloqueio com EAD. Fazer curso online, não sei o quê. Eu tinha esse bloqueio, né? Porque você é das antigas. Exatamente. Do modo eu sou antigo, do papel, né? Eu quero ler livro no papel. Eu tenho tudo isso ainda, né? Sim. Só que eu acho que depois da pandemia, o mundo, né, ele se remodelou. A gente agora, as coisas não é mais assim. Hoje a gente tem uma notícia, Rafa, amanhã tem outra notícia, você já esqueceu a notícia de ontem. Isso é verdade. Né? A gente está falando de tragédia. A gente fala de uma tragédia hoje, amanhã acontece outra tragédia. Já esqueceu a tragédia da semana passada. Verdade. Né? Então, assim, as coisas elas estão muito rápidas, muito frenéticas, e a gente também tem que ter cuidado para trabalhar isso daí. Né? Então, quando a gente está falando aqui de estudo, quando a gente está falando aqui de se... programar, de fazer algo para si, né? de estar todo o tempo se reciclando, eu tenho que ter cuidado também para não fazer 10 coisas ao mesmo tempo e não ser bom em nada. Certo. E não ser bom em nada. Eu sou formada em administração de empresas, eu já sabia que eu queria isso. Eu já sabia. A vida inteira, eu fui uma pessoa de planejamento. A vida inteira, eu gostei de papel. Então, eu falei assim, cara, eu vou fazer administração de empresas. E eu tenho certeza que eu fiz o curso certo. Porque a administração, você passa por várias coisas. Eu já trabalhei em RH, já trabalhei com financeiro, eu trabalhei com logística, eu trabalhei em marketing. O ano passado estava em marketing. Olha só. O ano passado estava em marketing. Aí eu fui para produto e agora estou no comercial. Então, tudo que eu vivenciei estudando, eu apliquei na prática. Então, Magda, é certeza que você fez o curso certo? Certezaça. Né? Não sei nem se existe essa palavra, mas eu tenho certeza que eu escolhi o curso certo. E depois eu fui fazendo o quê? Me especializando. O que eu gosto? Rafa, tem uma coisa que eu amo na minha vida. Trabalhar com pessoas, falar. Vocês estão vendo, né? Eu falo pouquinho, gente. Né? Então, assim... Você tem que saber o que você gosta. Eu gosto de conversar. Eu não sou uma pessoa que gosta de estar sozinha. Né? Às vezes existem profissões que o cara consegue trabalhar ali sozinho. Né?
uma pessoa de TI, né, um desenvolvedor, ele tem que estar ali focado, tal. Eu não sirvo para isso. Eu sirvo para quê? Eu gosto de estar ali conversando, falando, ajeitando, analisando, ajudando. Sim. Eu gosto disso, Sim. sabe? Então, assim, eu tenho certeza que eu fiz o curso certo. Então, às vezes, você faz uma graduação. O que eu mais gostei disso aqui? Agora eu vou me especializar nisso daqui. Aí você vai lá e se especializa. E aí eu usei um exemplo aqui de uma gráfica, né? Vamos usar um exemplo aqui de uma logística. Como que era uma logística há 20 anos atrás? Como que é uma logística hoje? Nossa, a muito tecnologia está diferente. presente. Então, hoje, não tem como você correr. E é uma dica que eu dou. As profissões do futuro, tudo tem tecnologia no meio. Então, a gente precisa estar muito adaptado com a tecnologia. E aí, falando de que eu me readaptei aí com cursos online, então eu não paro nunca paro. Estou fazendo sempre alguma coisinha para, ainda mais no meio que eu trabalho, ou algo no meio, né, da igreja, alguma coisa assim que vai me elevar, que eu sinto que eu estou crescendo. Eu gosto sempre de sentir que eu estou alargando, entendeu? Sim, sim. Que eu estou crescendo em maturidade, isso e aquilo, né? Que às vezes sua cabeça de 20 anos era uma cabeça, sua cabeça, hoje eu tenho mais de 40, é totalmente diferente, né? Uhum. Então, mas eu quero sentir que, sabe, eu não quero ser aquelas pessoas que vão ficando mais velha, aposentadoria, parando, né? Quero descansar. Não quero isso. Eu quero cada dia mais aprender. Lógico, eu quero viajar, conhecer lugares, né? Fazer muitas coisas que pessoas querem. Mas eu não tenho aquela vontade assim, de me aposentar, ficar no meu canto sem fazer nada. Não. Oficina, né? Como é que é? Cabeça parada, oficina de diabo, não é isso? Verdade. Né? Mente vazia, né? Então, não quero isso. Eu quero sempre estar ensinando, me envolvendo em alguma coisa. É verdade. É o seu diferencial, né, Magda? Porque as pessoas, não adianta a pessoa, eu não estou sendo valorizado, não estou numa empresa boa, mas a pessoa se acomoda. Sim. A pessoa não busca melhorar, não busca nada, e aí fica ali, fica só reclamando e acaba fazendo mal para a própria saúde da pessoa, né? E eu vivi isso, assim, um momento de estresse, de acordar e ir chorando, sabe? A gente não precisa passar por isso, a gente tem que parar com essa mania de se comparar. Então, você se promover mesmo, certo. Sabe? Quem é você? Então, você saber o seu valor, né? Saber o seu valor, exatamente. Então, tem muita gente com potencial, gente. Olha, tem tanto talento, tem tantas coisas que a desculpa e tanta falta de atitude, né, não está deixando essa pessoa enxergar o potencial que ela tem. Eu vejo isso todos os dias, eu vejo pessoas de potencial, muitas vezes de canto, calado, porque quer viver só aquela mesmice, entendeu? Está numa zona de conforto. A gente tem que ter muito cuidado com a zona de conforto. E a gente vê, Magda, os maiores milionários do mundo hoje, os caras que têm mais dinheiro no mundo são pessoas que começaram com atitudes. Sim. Sem recursos, mas com atitudes. Sim. Não é? Então, ideias que saíram do papel, né? Exatamente. A gente vê o Google mesmo, era uma garagem de casa. Que eles começaram ali, foram. E hoje é uma mega empresa no mundo inteiro. Exato, né? exato. Empresa Amazon mesmo. O cara começou ali do nada, né? Vendendo caneta, coisas de escola. E aí hoje é uma empresa que tem no mundo inteiro. Exato. Porque às vezes, pela atitude. E às vezes ele nem teve toda essa pretensão, né? Exato. Ele nem imaginou que ia chegar imaginou tanto. que ia virar uma potência, né? Uhum. Então, assim, mas a atitude, ela faz a diferença, né? Isso é verdade. A nossa vida, ela tem que ser pautada em atitude. O meu corpo não quer. Né? É igual a gente ir na academia. O meu corpo não quer. Eu falo para todo mundo lá na empresa. Né? A gente estava falando de falta de tempo. Sim. Ó, você vê, eu acordo 6 horas da manhã, aí eu faço o meu devocional, aí eu saio 7 horas para trabalhar. Aí eu vou trabalhar na hora do meu almoço, eu vou na academia, almoço, eu volto correndo. À noite, às vezes, eu tenho os meus cursos, tenho alguns projetos que eu faço. E ali, 10, 11 horas da noite, eu capoto. Aí eu vou dormir e descansar, porque a gente precisa também colocar o sono em dia, né? Mas você vê, não tem desculpa.
Eu vou todos os dias? Não. Tem dia que você não consegue, o trabalho, isso e aquilo. Mas não é porque eu não fui hoje, aí eu vou deixar de ir uma semana, né? A academia, ela é assim. Exatamente. É pela saúde, é por tantas coisas que a gente precisa, né? Hoje eu faço muito por conta da saúde. Então, mas eu não posso, porque eu não fui a semana passada, deixa. Não, todo dia eu tenho que acordar com uma atitude. Todos os dias. Uau. Não quero, o meu corpo não quer isso. Mas a minha mente, ela precisa estar renovada para ela que manda. Ela fala assim, não, vamos porque você precisa por conta disso, disso e disso. É verdade. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê vários exemplos de atitude, né? Exato. Eu estava me recordando agora de Isaac, que estava em uma terra que não estava chovendo, estava na seca. O que ele falou? Vamos cavar poço. Ele teve... O pessoal chamava ele de doido. Não está chovendo, não tem água. Você vai cavar poço para quê? E ele, não quero saber. Vou cavar. Foi cavando, Magda. A Bíblia fala que ele cavou um poço e aí começou a aparecer água. O que fizeram? Essa terra é nossa. Você não tem direito a nada aqui. Ele, não tem problema, vou cavar em outro lugar. Cavou em outro lugar, fizeram a mesma coisa. E ele cavou em outro, até que ele chegou num lugar que ele tomou posse daquela terra e o nome de Deus foi glorificado ali através da vida de Isaac. Atitude. Quando você está debaixo da potente mão de Deus, né? E você entende que você não tem que ficar esperando lá na rede, balançando, né? O Deus vai mandar na hora certa, né? É verdade. Vai bater na porta, vai chegar mastigado aqui para mim. Quando você está debaixo da mão potente de Deus e você tem atitude e Deus enxerga isso no seu coração, as coisas acontecem. Pode não ser terra fértil. Sim. Não tem às vezes a geografia não ajuda, mas o Deus que você serve, aonde não há água, ele vai fazer brotar água. Nós acabamos de dar o exemplo aqui. É verdade. Ô Magda, na sua opinião, a que ponto é saudável dizer não para uma liderança? Dizer não para uma liderança. Até que ponto você acha que o profissional ele pode usar isso? Sim. Às vezes a gente tem que conhecer... Não dizem assim que às vezes você precisa conhecer o terreno. Saber onde está pisando. Saber onde está pisando, né? Eu já já fui liderada por alguns diretores, né, que eu precisava dizer não. Sim. Tá? Eu precisava dizer não. Não para algumas coisas relacionadas a trabalho. Mas eu falava assim, poxa, o cara é meu diretor. Como eu vou falar não para um diretor, né? Eu acho que tudo é um momento, Rafa. Entendi. Né? Eu já trabalhei com pessoas assim totalmente temperamentais, que falavam as coisas. Eu sabia que era o não que eu precisava dar, mas eu não falava naquele momento. Eu esperava o momento certo. Né? Eu esperava as coisas abaixarem, tudo. Aí depois eu ia lá e falava, posso te explicar? Esse processo é assim, assim, assado. Se a gente fizer dessa forma, vai acontecer isso daqui. E a pessoa, ela entendia, ela falava assim, poxa, é verdade. Né? Então, a gente tem que, muitas das vezes, sentir o terreno, né? Sim. Ver o momento, ver o que está desenrolando aquilo ali. Tem momentos que você vai ter que dizer não de cara? Vai, porque é uma coisa que, às vezes, é de bate-pronto. Né? Mas é o não com propriedade e você mostrando o porquê aquele não. Exatamente. Né? Não mostrar é só a razão. não. Né? Não porquê. Por que não? Não é o porquê não. Por que você está me dizendo que é assim? Por conta disso, disso e disso. Então, quando eu tenho propriedade para dizer aquele não, né, ele fica muito mais fácil de eu dizer. Seja para uma alta diretoria, né, sei lá, uma pessoa que está trabalhando com você ali no seu departamento, às vezes você precisa dizer não também. Né? Pessoas que, às vezes, quer que você faça o que é dela. Né? A gente passa por isso também. Né? Eu já passei várias vezes por isso. Faz isso daqui, faz isso daqui. Você fala, opa, espera aí. Eu estou entrando num terreno que não é meu, isso aqui é teu. Né? E como dizer não? Né? Então, muitas vezes, você vai precisar conhecer temperamento. Né? É o que eu falo sempre, gente. Não tem só a ver com o departamento, a área, o profissionalismo. Tem a ver com relação humana.
Né? Então, você tem que ter jogo de cintura, você vai ter que saber com quem você está falando. Às vezes, está falando com uma pessoa um pouco mais nervosa, uma pessoa mais temperamental. Às vezes, está falando com uma pessoa que não está nem te dando bola, né? Não está nem te escutando. O colérico. A gente está vivendo o momento, né, do tá no celular, você está lá falando e tá não, eu escutei tudo e não escutou nada, né? Exatamente. Então, assim, você vai ter que saber ver esses momentos, reconhecer esses momentos, até que a pessoa entenda o porquê daquele não. Então, você explicar para a pessoa o porquê. Exato. Na hora certa. Exato, né? Independente de hierarquia. Tá? Independente. Às vezes você precisa dizer que o não ele é necessário naquele momento por conta de alguma coisa. Que legal. Né? Ô Magda, nós já estamos chegando no final da nossa conversa, não é? Nós temos muitas outras coisas que a gente poderia falar. Sim. Mas vamos gravar um segundo episódio depois. Já topo. O pessoal, inclusive, né, o pessoal que nos assiste, deixe aí já a sua pergunta nos comentários, tá bom? Para a gente fazer para a Magda no segundo episódio que nós vamos marcar até o final desse ano. Mas, Magda, eu quero que você me responda algo muito importante. Sim. Na sua opinião, o que é sucesso? Sucesso. Essa palavra está muito atrelada hoje a financeiro, né? A gente vê muito isso, né? Eu usei um termo aqui e é algo que está assim atual, é o marketing digital. E se fala muito de ter sucesso com marketing digital, ganhar dinheiro, né? A gente vê as pessoas postando muitos carros, viagens, né? Então, assim, quando a gente fala de sucesso, a gente já imagina assim um influencer, um artista, né? Então a gente começa a imaginar sucesso é ter dinheiro, né? E sucesso ele nem sempre está atrelado só a dinheiro, só a prosperidade financeira, né? Sim. Sucesso ele está atrelado a ter uma prosperidade, sim. E prosperidade ela não é só financeira. Ela tem a ver com todos os quesitos da sua vida: saúde, emoção, relacionamento, né? Profissão, dinheiro. Ela tem a ver com tudo. Prosperidade, às vezes, a gente acha que é só dinheiro. Né? Sucesso é só dinheiro, não é só. Então, eu acho que para uma pessoa ela se considerar uma pessoa de sucesso, ela precisa navegar em todas essas áreas, sabe, de uma forma leve, ter paz em tudo que faz. Sim. Sabe, eu tenho paz no meu trabalho, eu tenho paz no meu relacionamento, eu tenho paz como mãe, eu tenho paz aonde eu passo. Então, ela começa a navegar, flutuar ali em todas essas áreas e ela começa a olhar e falar assim, cara, eu posso não ser milionária, mas por onde eu passo eu deixo alguma marca, sabe? Sim. Eu acho que sucesso é isso, Rafa. Que legal. É um ponto de vista meu. Não sei se todo mundo teria a mesma opinião que a minha, entendeu? Sim. É um ponto de vista meu, mas acho que isso é o sucesso. Você também chegar lá na frente da vida e falar assim, cara, o que eu deixei de legado? O que eu deixei de legal aqui para as minhas filhas? O que eu ensinei, né? Eu não estou falando só de algo artificial ou algo externo. Eu estou falando de valores, né? Sim, então, exato. assim, acho que o valor, não dinheiro, mas esses valores que a gente citou alguns aqui hoje, eu acho que ele, na minha opinião, é um quesito de sucesso. É verdade. É a pessoa de sucesso. Que legal, Magda. Uma vez eu participei de um curso que uma aula quem ministrou foi o Flávio Josefo. E ele falou algo que marcou para mim. Ele falou que dinheiro é só consequência. Sim. Sucesso é tudo isso aí que você falou agora. Tudo que você falou agora. É você ter paz no relacionamento, ter paz naquilo que você faz, ter paz aonde você passa, na sua família, ter paz em tudo que envolve você. Sim. E aí, sim, o dinheiro é uma consequência disso tudo. Exato, exato. E o dinheiro, muita gente fala assim, o dinheiro ele pode comprar qualquer coisa, né? Sim. Compra até a felicidade. É lógico que com o dinheiro ele proporciona muitas coisas pra gente, né? Ele proporciona uma viagem, isso e aquilo. Imagina você viajar brigado com a sua esposa. Não adianta. Né? Você pode estar nas Maldivas. Se você não está bem, não adianta, né? Exatamente. Então, imagine você ter um carro, né, um super carro, mas você não pode dirigi-lo. Né? Então, assim, alguns exemplos que eu estou falando aqui. Sucesso, às vezes, para mim,
é um olhar, mas para uma pessoa que às vezes tem uma deficiência ou tem alguma coisa diferente, pouca coisa que às vezes para a gente não é nada, para ele é algo surreal, sabe? Sim, sim. Então tem muito a ver com que o nosso olhar, isso e aquilo, mas eu acho que tem muito mais a ver com o valor. Mas o valor, sabe, dessas características que a gente falou, assim, de dentro para fora. Exatamente. Não de fora para dentro. Exatamente. Até porque se a pessoa tiver muito dinheiro, mas não tiver a sua mente, né? Se a sua mente não tiver preparada para receber aquele dinheiro, se o seu espírito não tiver preparado para administrar, não adianta nada. E a gente vê muito isso, né? Exatamente. Ô Magda, nós estamos chegando no final do nosso podcast, mas eu quero que você participe do nosso quadro, né? Nós temos um quadro aqui chamado Eu Sou um Milagre. E eu queria que você compartilhasse conosco um milagre que Deus fez na sua vida. Amém. Então, Magda, você pode dizer, eu sou um milagre? Sim, com certeza. Acho que toda história que eu contei aqui para vocês já viram que é um milagre a minha vida, né? Porque fui mãe nova, adolescente, né? Passei por algumas dificuldades na vida. E aí, mesmo assim, galguei, consegui uma posição profissional. Tudo isso, todo esse trabalho ele me proporcionou muitas coisas boas, né? Mas, como a gente está falando de milagre, aqui eu vou contar um recente. Né? O ano passado, acho que foi em meados de outubro, novembro, não vou lembrar bem a data. Eu estava em casa sozinha, acho que só estava minha filha mais nova, mas eu estava em casa e eu comecei a passar mal. Comecei a sentir os meus batimentos cardíacos muito rápido. Entendi. Né? Ele começava, ele parava e voltava. Eu falei assim, gente, eu nunca senti isso. E eu sou uma pessoa que me cuido muito, né? Com alimentação, com exercício, tudo. E aí eu comecei a me sentir muito mal. E meu esposo não estava em casa, ele estava na Zona Leste. E eu moro na Zona Oeste. E eu falei assim, vou tomar um banho para ver se passa. Quando eu entrei no banheiro, eu nem consegui entrar no banho, né? Eu estava passando muito mal. E aí eu liguei para ele e falei assim, eu estou passando mal. Ele falou, o que você tem? Porque não é raro eu sentir alguma coisa na minha casa, né? Passar mal, ou ter alguma doença, ou precisar tomar um remédio. E aí eu falei assim, eu estou me sentindo muito mal e eu não sei o que é. Eu estou com uns batimentos cardíacos assim, meio acelerado, tal. Aí ele falou assim, eu já estou há 20 minutos daí, acho que foi alguma coisa assim. E eu sentei no meu sofá e fiquei esperando ele chegar. Antes dele chegar, ele começou a me dar uns formigamentos na mão, né? E eu passando mal mesmo. Eu falei assim, gente, eu nunca senti isso, né? E ali eu comecei a conversar com Deus. E eu estava num processo, Rafa, assim, de mergulhar, de entrar na presença, sabe? De conversar com o Espírito Santo de uma forma totalmente especial. Sim. E aí eu falei assim, Espírito Santo, pelo amor de Deus, tem que ser o Senhor aqui agora comigo. É eu e o Espírito Santo. E ali eu comecei a orar. Aí meu marido chegou e a gente correu ali para Alphaville, que é onde atende o meu convênio, né? Era 20 minutos. E eu lembro que eu fui o caminho inteiro orando, sabe, em línguas mesmo, assim, dentro de mim, orando o caminho inteiro. E aquela palpitação. Eu falei assim, gente, eu não vou chegar a tempo. Mas eu tive só esse pensamento na saída. Depois, o Espírito Santo foi me acalmando. E eu fui orando. Meu marido só perguntava, você está melhor? Não, estou com as mesmas coisas, mas vamos embora. Quando eu cheguei no hospital, na emergência, aí o médico ele me examinou, minha pressão normal e meus batimentos normais. Normal. Meu Deus. Aí ele falou assim, mas o que você sentiu? Eu senti isso. Você passou algum nervosismo? E eu, não, foi a semana mais tranquila da minha vida. Né? E eu não tenho esses problemas de passar nervoso, né? Sim. E aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um eletrocardiograma. Aí eu falei, ok. Aí fiz o primeiro eletro, aí o enfermeiro saiu, aí ele voltou e falou assim, o médico pediu para repetir de novo. Aí eu já olhei para o meu marido, né? Meu Deus. Aí eu falei, tá bom. Aí repetiram o segundo eletrocardiograma. Aí quando repetiu o segundo, o médico entrou na sala, né? Ele falou assim, Magda, eu vou precisar te deslocar para um outro hospital com mais recurso. E eu falei, o que está acontecendo? Meu Deus. Né? O que aconteceu? Eu preciso saber o que está acontecendo, né? Ele falou assim, você teve um princípio de infarto. Jesus.
Aí eu falei assim, como assim? Mas eu já estou bem. Ele falou assim, qualquer coisa a gente tem ambulância. Eu, não, ambulância? Gente, eu já estou bem, né? E eu já estava melhor nesse momento, depois do segundo eletro, né? Uhum. Aí meu marido, não, a gente vai, a gente pega o encaminhamento, a gente vai, eu estou com o carro aqui, eu levo ela já está se sentindo melhor. Porque teria que esperar a ambulância chegar para me levar. E eu falei, gente, não preciso, eu estou bem, né? E eu tentando mostrar que eu já estava bem, tudo, e eu orando ali em línguas e tal. E a gente foi parar na Vila Mariana, cheguei lá, fiz o terceiro eletro, aí me doparam com diazepam, achando que era nervosismo, fizeram uma série de perguntas e eu passei ali um tempinho, né, no soro e tal. E aí, no dia seguinte, eu passei com o cardiologista. Aí ele me passou vários exames, tudo. E ali, Rafa, eu falei assim, Espírito Santo, o que está acontecendo? Que eu nunca tive esses problemas de saúde. Aí Deus foi tão enfático comigo, sabe? Calma, filha, calma, não é nada, não aconteceu nada, está tudo em paz. E eu fui em paz para minha casa, eu fui em paz. E aí eu tive que fazer uma bateria de exames, eu fiz nessa semana, isso era uma segunda-feira. Na quinta-feira teve um evento na minha igreja, e eu fui. Foi o pessoal do Morada. Sei. Aí eles fizeram o palco, tipo, no meio, assim, todo mundo ao redor. Né? Todo mundo ao redor. E teve um momento que o pastor ele ministrou algo sobre cura, né? E ele falou assim, desta forma, ele falou assim, você que pensou que era alguma coisa, não é nada. Não é nada. Deus colocou a mão naquele momento. E para você ter ideia, nesse dia, eu pulei, eu dancei, eu falei assim, gente, o médico mandou eu ficar calma, né? Eu pulei, eu dancei, porque eu senti que, naquele mesmo dia que eu senti isso, né, Deus já tinha, foi só algo assim que pode ter vindo, mas que Deus tinha tocado. Sim, Deus repreendeu na hora. Exato, Deus me tocou naquele dia, né? E aí eu fiz as baterias de exame, tudo. Quando eu passei nos médicos, eu não tenho nada, não sabem o que aconteceu. Glória a Deus. Não sabem. Falaram assim, você tem batimento cardíaco baixo, você tem pressão baixa, você tem coração de atleta, você vai viver muito. E eu comecei a ouvir aquilo e eu falei assim, é Deus. Então, assim, eu vivi esse milagre. Glória né? a Deus. Um milagre recente mesmo. Mas eu tive uma sensação de morte mesmo, sabe? Sim. De achar que eu ia parar naquele momento, mas o Espírito Santo ele foi comigo em todo momento, sabe, ministrando no meu coração, e eu vivi um milagre assim de Deus mesmo. E de lá para cá eu não senti mais nada, Sim. mais nada. Só faço o que os médicos recomendaram, que é exercício, alimentação, né, algumas coisas. Mas eu posso dizer que eu sou um milagre na mão de Deus. Não era nem para eu estar aqui, mas o Senhor, ele me sustentou. Glória a Deus. Né? Pois é, pessoal, mais um milagre aqui sendo contado em nosso podcast. O milagre da Magda no dia de hoje, não é? O programa, o quadro Eu Sou um Milagre é para isso mesmo, para nós glorificarmos a Deus e sempre falarmos de tudo que Ele faz em nossas vidas. E você que nos assiste, você também precisa compartilhar e contar para outras pessoas, tá? Esse quadro aqui ele veio para te motivar a contar tudo o que Deus faz na sua vida para outras pessoas, porque sendo assim, você vai aumentar a fé de outras pessoas e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Tá bom? Magda, obrigado, prima. Eu que agradeço, que Deus abençoe. Primo. Obrigado mesmo pela sua participação. É um presente de Deus ter a sua participação aqui no nosso podcast. E nós vamos gravar depois o segundo episódio para falarmos mais sobre esse assunto muito importante. Amém. Eu que agradeço. Agradeço vocês que estão assistindo aí. Compartilha, que às vezes pode abençoar a pessoa aí que você pensou aí, né? Durante o momento que a gente vai falando, vai vindo pessoas no nosso pensamento. Verdade. Né? Então, compartilha, agradeço, viu, Rafa? Você é uma bênção. Amém. Você é uma bênção e é meu familiar, né, gente? Eu tenho que agradecer. Então, muito obrigada pela oportunidade. Conte comigo para mais vezes. Adoro conversar com vocês. Maravilha. Pois é, pessoal. Muito obrigado aí a todos que nos ouvem pelo Spotify, pelo Amazon Music, pelo YouTube. Que Deus abençoe muito vocês, tá bom? Semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio para abençoar
a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, pessoal. Abraço.